Olá, amigos e amigas. Eu sou Nadir Trainotti, professora de Biologia e também convertida a Cristo e venho estudando a palavra, assim como é dever de todo cristão. E neste estudo também me dou a fazer a leitura de profecias, principalmente aquelas que estão ligadas à escatologia, né, ao livro da Revelação, ao Apocalipse. Então também quero compartilhar um entendimento, uma leitura sobre o Apocalipse 17. Então eu quero fazer a leitura deste texto e colocar também como eu o vejo, como eu o entendo, né? É claro que há muitas leituras a respeito deste texto. Logo, aquele que lê e interpreta não é o autor da profecia, né? O autor da profecia é o Senhor Jesus Cristo, que entregou ao João de Patmos. Logo, todos estes que leem, é possível de não estar coerente ou então não ser, mas a profecia se cumpre, né? E aquele que lê e entende de uma maneira não significa que ele está dito como um falso profeta, né? Porque quem entregou a profecia é o próprio Senhor Deus, Jesus, lá em João de Patmos. Então, como é necessário compartilhar, porque Paulo mesmo explica, né? Todos os que falam de uma profecia, outros ouvem e fazem a avaliação. E nesta avaliação, então, é sempre bom que a gente entenda que é coerente, faz sentido, é válido. E assim, então, a gente vai se armando, a gente se arma para ficar mais precavido, mais atento às situações, obedecendo então ao que Jesus Cristo diz: orai e vigiai. Vigiai por quê? Porque o tempo do juízo, né, da ressurreição, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é um tempo de juízo. Ou você crê no Senhor Jesus Cristo, ou você já está condenado. E neste feito, então, é que nós estamos há 2000 anos à frente, né? Significa que muitos dados da história devem fazer parte do entendimento do que está escrito. João de Patmos, no capítulo 4, subiu no céu e lá então foi aberto os selos e revelado a ele o que estava acontecendo e o que iria acontecer, logo até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. No meu ponto de vista, né, no meu entendimento, o tempo que nós vivemos encerra-se na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Logo, é claro que como cristão a gente quer o nosso Rei, o nosso Senhor, Ele, por Ele, para Ele. E é claro que ficar atentos, né, àquilo que está escrito e à palavra e entender é ordem, é o vigiar, né? Como que a gente vigia? A gente vigia lendo e meditando a palavra e trocando as informações, né, entre os irmãos, sabendo que é neste meio que acontecem os enganos. Jesus Cristo não estava falando de enganos, né, daquele que não fala dele. E se não fosse, digamos, se não tivesse um efeito muito ruim, né, algum feito, não teria tanto problema o engano, mas se ele alerta, a gente tem que ficar, digamos, sempre atentos. Muito bem, como são 18 versículos do capítulo 17 do Apocalipse, que ele vai falar, né? Eu vou ler versículo por versículo e vou então fazer o comentário de cada um. E à medida que a gente faz a leitura, a gente vai fazendo o entendimento daquilo que está escrito, né? De acordo com do meu entendimento. Então, muito bem, eu vou colocar aqui o versículo do Apocalipse 17, né? Diz assim, ó: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. O versículo 1, né, como nós podemos ler, ele começa com os 7 anjos das 7 taças. Aqui não diz que estão cheias nem vazias, mas indica que estes anjos são anjos que vão derramar a consequência da iniquidade. Tanto é que aqui, ó, a condenação
da grande prostituta, o juízo, o término dela, né? E prostituta, no caso aqui, está se referindo à iniquidade presente daqueles que conhecem a palavra, daquela associação maligna que faz todas as estruturas que nós vivemos hoje promover a morte, né? Promover aquilo que não é vida. Nós queremos vida, certamente. E Jesus também nos alerta que neste tempo que estamos, nós, digamos, também sofremos as consequências de todas as armadilhas, de todas as artimanhas da iniquidade. Então, essa prostituta aqui, é aquele que conhece a palavra, tá? Deus, digamos, o uso da palavra e que na conduta faz com que seja uma prostituta, né? Assentada sobre águas. As águas aqui, o próprio, no decorrer vai aparecer o que é. Então, vejam só, né? Condenação, término desta situação. A prostituta é a conduta de quem usa, de quem conhece a palavra, mas não está de acordo com a vontade de Deus. E faz, então, do evangelho um evangelho falseado, né? A falsa doutrina que tem e que está enganando a muitos, né? Então, também a gente pode falar assim, digamos que tem uma mulher e a mulher é prostituta. É a conduta dela que é prostituta, né? A nossa santidade é revelada pela nossa conduta, é revelada por aquelas obras que a gente faz, obras de fé. Não nos deixamos, digamos, ser levados para aquilo que o mundo oferece como sendo verdade ou como sendo uma conduta coerente, né? É o crer em Jesus e termos então a santidade de acordo com a palavra de Deus. E no decorrer dos textos, né, nós vamos ver que como que apareceu essa prostituta. Vê, ela aparece no versículo 1, tá? E nós vamos ver então quando que houve esta prostituição, né, da palavra nas obras de quem crê. Muito bem. Então eu vou transitar aqui para o versículo 2, né? O versículo 2, só um pouquinho, porque eu ainda... Tá. Então, versículo 2. Versículo 2 diz assim: com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Atentos aqui, amigos, né? Por quê? Com o qual se prostituíram os reis da terra. A prostituta, quando que ela aparece? Se a gente olhar, eu sempre tento ver na história, tá? Se nós olharmos a história, nós vamos ver um combate muito intenso no primeiro século, dos reis, aqueles que detinham o entendimento, estavam anunciando, os apóstolos anunciando o evangelho, e todos que aderiram e começaram então a viver o evangelho do Senhor Jesus, ele como rei, ele é rei. Então, e houve então, né, as perseguições sangrentas, enfim, está na história. Só que estes reis aqui houve então um anelamento com o Império Romano. É ali que começa então a doutrina de Cristo ser prostituída. Mas quem foram que se prostituíram? Estes que começaram a fazer os conchavos, né? Os conchavos com o Império Romano. E aí então surge esta prostituição da igreja, né? Daqueles que detinham a palavra. E que confere com o capítulo 13 do Apocalipse, que vai falar da besta da terra. Lembrem, né? A terra, né? Terra prometida, é Cristo para nós, é o Evangelho. Então surge, né, no capítulo 13, a besta da terra, que vai promover a imagem da besta e enganos. E quem fez isso? Foi quando se houve essa aceitação toda, né, de unir o império político, o Império Romano, com a igreja, e a partir daí você vê tantas e tantas lambanças, né? E as pessoas que recebiam o evangelho, né, criam e acabavam ficando embriagadas com
toda aquela façanha do poderio, né? A união da igreja da besta da terra com a besta do mar, que é o império político. Então a gente consegue ver, porque aqui no versículo 1, né, como a gente já leu, começa a prostituta, né? Então significa teve que haver a prostituição da igreja, né? A igreja que eu falo da conduta das pessoas, dessas associações, da força do poder, querendo só o poder, e que gerou morte e morte, como a gente vê na história. Muito bem, vamos ver o versículo 3. O versículo 3 que vai continuando aqui, né? Então me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada na besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Muito bem, então a prostituta aparece na história, lá quando houve associação com o Império Romano, e a partir daí até hoje, né? E esses reis foram que fizeram esses conchavos, essas associações, e embriagaram o povo todo. Muito bem. Agora aqui no 3, olhem só. Então ele me levou em espírito a um deserto. Deserto aqui é travessia. Se a gente comparar com o Moisés, que levou o povo que estava preso no Egito para a terra prometida, né? Aqui também nós estamos numa travessia. Esse tempo da ressurreição até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, eu entendo que é a travessia. Somos peregrinos, né? Peregrinos aqui, mas nós, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, então estaremos na plenitude do reino dele. Agora, tempo de chamado, tempo de resgate. E quando nós estamos no reino, passamos a ser agentes do reino de Jesus e trabalhamos para ele. E a ele, por ele, servimos. E o nosso governo é Jesus. Tanto é que um dos pontos fundamentais das perseguições que houve dos cristãos era quando o cristão não admitia nenhum governo humano sobre, né? Estava sujeito a toda aquela demanda, mas não se ajoelhava dizendo que era isto que tem que ser. Foi a besta da terra, a imagem da besta que aparece no capítulo 13, que prostituiu, no caso, aquilo que a gente vê hoje, né? A prostituição de conchavos, e o que o mundo mostra que de um lado, a gente não pode negar essa parte material, né? De que muitos têm de mais e os outros têm de menos, né? Em termos dos recursos da natureza, que é um recurso de Deus, mas por domínio, por império, por ganância, por tudo isso que vem de dentro do ser humano, porque não recebeu o evangelho, né? A gente acaba sofrendo todas essas consequências e esses conchavos. E os reis da terra, aqueles que têm um conhecimento da palavra, não enfrentam isso, né? Vão fazer qualquer outra coisa e ficam aquietados, né? Essa é uma prostituição, talvez a pior de todas, né? Então, aqui deserto. Nessa travessia, nesse tempo, aparece a mulher. A mulher, então, essa mulher aqui é a estruturação que vai aparecer no decorrer da história como sendo a cidade, né? Uma cidade, no versículo depois aparece. A mulher é a grande cidade. Essa grande cidade, no que eu entendo e vejo, é Vaticano. O Vaticano, ele está assentado sobre quem? Sobre a imagem da besta. O que aparece aqui, ó, 7 cabeças e 10 chifres, é a imagem da besta, descrita lá no capítulo 13 do Apocalipse. Então, a cidade-estado, a cidade vaticana, a cidade religiosa, né, que tem lá a primazia, que está na ponta da pirâmide, qualquer evento a nível global é ela que aparece, né, é o Papa. Então nós temos que essa mulher, ela surge, né, na travessia do deserto, por isso que levou
no deserto. No tempo, nessa travessia, é que surge essa estruturação toda, e que então esta mulher está sentada sobre a imagem da besta, né? Bem parecida com a imagem da besta do mar. Por quê? Porque o Papa reuniu tanto o poder político, poder econômico e o poder religioso. A imagem, o império, que é fácil de a gente estudar na história e ver, tá? Muito bem. Então, e é claro, aqui, ó, estava cheia de abominações e de blasfêmias. E, nossa, quantos que foram, né? Que a gente teve ali, pessoas que morreram neste decorrer da história. Vamos ver o versículo 4. Versículo 4. Eu não tenho tanta habilidade, então aqui. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouros, pedras preciosas, pérolas, tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da prostituição. Nós temos sim, veja, é uma igreja rica, né? Pedras preciosas, pérolas, é rica, tem muito dinheiro. Se você estuda a história da igreja, né, desta igreja, você vai ver o quanto que ela agregou para si, né, e quantas abominações e imundícia da prostituição que ela se deixou levar, em vez de santificar, prostituía com tantas e tantas barbaridades que ela cometeu. Isso, né? Então, a mulher aqui, meu ponto de vista, Vaticano. E, é claro, na travessia a gente tem que considerar toda a história de como ela se estruturou e que as pessoas ganharam, né? Versículo 5. Vamos ver aqui, versículo 5. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Babilônia significa confusão, né? Então veja só, do surgimento de uma igreja que fez conchavos com impérios políticos, adentrou essa demanda de poderio, de ganância, para tomar poder e fazer poder, e surge sim uma pessoa que centra os dois poderes, que é o Papa, e a partir daí, deste tempo, surge essa estruturação cidade-Vaticano, né? Deus chama de Babilônia. E é claro que aqui, tá? A gente não deve fechar os olhos e dizer esta errada, não. Eu entendo que denominação, quando se tem denominação, e se tem muitas, né? Quantas denominações N, e que se associaram a esse tipo de conchavos, e que faz com que as pessoas hoje, elas não consigam mais distinguir quem é o Senhor, né? O Senhor nosso é Jesus. Então você não precisa achar que o problema e as soluções estão num governo de constituição que nem o Evangelho é, né? Então, nesse sentido, veja que aí adentra muitas outras, a mãe das prostituições e das abominações da terra, da onde envolve a palavra de Jesus, aonde está Jesus, né, no caso, onde se tem entendimentos e que não se praticam e se fazem iniquidades. Versículo 6, né, vamos ver o 6 aqui. Versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Muito bem. Então vejam aqui, ó, estes santos são todas as pessoas que resistiram, né? As pessoas que disseram não e conseguiram, digamos, resistir a tantos, né? E acabaram sendo mortas por esta resistência, por dizerem não. E os mártires também, estes mártires que aparecem aqui nesse versículo 16, sem desconsiderar aqueles que já, digamos que já foram, que já são, né,
são as duas testemunhas de Jesus. Por quê? Porque a profecia ela também se anela a outros capítulos do livro da Revelação. No capítulo 11 nós temos as duas testemunhas. Estas duas testemunhas, elas vêm com o poder de Deus e vão incomodar toda a terra, todas as pessoas que conhecem Jesus, né? Que aderiram ou que estão querendo aderir, vão, digamos, vão dar uma direção diferente daquilo que nós estamos tendo. E essas duas testemunhas, tá? Elas que são uma isca para que suba a besta do abismo, que também está aqui, nós vamos ver nos versículos seguintes, né? A besta do abismo sobe. Para subir do abismo, né, a pessoa tem que descer nele. E nós temos também o capítulo 20 do Apocalipse, que fala que Satanás foi lançado na prisão abismo, e permanece ali até que se completem o tempo de 1000 anos. Nesse completar de tempo, né, aqui, pessoal, a vontade de Satanás, certamente, né, se a gente parar para pensar, ele tem que se encarnar em homem, o anticristo. Anticristo, lugar de Cristo. Significa que as pessoas, hoje nós já estamos vivendo uma apostasia. Mas num outro vídeo eu falo dessa apostasia. Nós vivemos esta apostasia. Logo, o Satanás, o anticristo, ele vem e vai dizer: olha, eu é que sou verdadeiramente aquele que salva, né? Então ele vem para enganar, tá? Quem é cristão sabe que é Jesus. Ele vem para tomar o lugar de Cristo. Então estes mártires aqui, ó, são estas duas testemunhas, tá? Porque a condenação da prostituta já foi dada, ela vai se encerrar, tá? E neste combate, tá? Que é o versículo seguinte, né? Então vai aparecer estas duas testemunhas e vão então, como uma isca, chamar esta besta do abismo, e essa besta do abismo vem então para tomar o lugar de Cristo. No tempo determinado por Deus. Por quê? Porque o tempo dos gentios tem que se completar. E mais, se ele aparecesse antes, né? Nossa, hoje já temos até pessoas que falam em Jesus histórico. Alguém que apareceu, mas vamos tocar em frente, né? Bem, essa fala assim. E não dão tanto valor à palavra e aquilo que está escrito no Evangelho, que é a nossa salvação. Tá? Salvação para continuarmos vivos na presença de Deus. Logo, se tivesse aparecido muito antes, mais difícil ainda. Digamos, o ápice do engano é o aparecimento deste anticristo, né? É o ápice. Quem é de Deus, quem entendeu, tanto é que vai aparecer logo em seguida aqui os versículos, né, que vão dizer: vence os fiéis, os eleitos e os chamados. Não tem outro que vai conseguir discernir. É tão intensa o que está para acontecer, que é a vinda deste anticristo, e que ele aparece aqui nesse capítulo 17, e que está também feito lá dizendo que é o próprio Satanás, e também na 2 Tessalonicenses, quando Paulo diz: olha, o iníquo vai aparecer com a força de Satanás, com o poder, com prodígios e milagres, e vai enganar. Então também está, então a gente liga, né, esses comentários com o capítulo 17. E então estes mártires aqui, tá? Santos e mártires, volto a repetir, não estou desconsiderando os que já vieram, mas também faço uma ponte, que são as duas testemunhas lá do capítulo 11. Muito bem, vamos para o 7 então. 7. Versículo 7, aqui. Muito bem. Ao que o anjo me disse: por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. No versículo anterior, João ficou admirado.
E aqui, então, o anjo, ele vem e diz assim, eu vou te mostrar esse mistério da mulher. É uma indicação, no meu ponto de vista, que não é Jerusalém, tá? Esta cidade aqui não é a Jerusalém que João viveu e conheceu. A mulher, ela vai estar aqui, é Vaticano, tá? Vaticano, que é uma cidade, estado religiosa, né? Que tem como centro ali a cristandade, tá? Prostituída desde o século IV, século V, por conta das suas iniquidades. E no capítulo 18, nós vamos também, né, está escrito, e as iniquidades chegaram ao céu, autoridade, né? Significa o uso das autoridades espirituais concedidas para a iniquidade, para aquilo que Deus não se agrada. Aqui entre nós, né? Nós que somos cristãos, né? Quem está me ouvindo é porque quer ampliar seu entendimento e dar valor também às pessoas que falam. Cristão tem que ter conduta, né? Mas qual conduta, né? Nós temos o Jesus Cristo e os apóstolos que vão ensinar a conduta. E o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é resistir àquilo que o mundo oferece. Mas é uma das situações que eu acredito que mais gerou essa iniquidade é a associação de Jesus Cristo, que foi feita, né, com o Império Romano, e que daí demanda até hoje. Então, hoje nós vemos pessoas de autoridades espirituais se babando para cima de gente iníqua, né, que gera confusão e que não vai resolver o problema, né, o problema da humanidade, que é esse sistema maligno e político que vem desde lá de Roma, né, bem antes, que aparece lá nos Sextos Selos, que também mais à frente eu vou comentar. Então aqui ele vem para dizer, olha, te mostra o mistério desta mulher e da besta que tem as 7 cabeças e 10 chifres. Tem entendimentos que colocam como essa besta de 7 cabeças e 10 chifres como sendo então a besta do mar, né? Aquela lá, primeira do versículo 1 do capítulo 13 do Apocalipse. Só que, no entendimento que eu tenho, esta não é a imagem, vê, a imagem da besta, da primeira besta, né, do mar. Então, a pessoa só não consegue dizer que é a imagem, mas eu vejo a imagem, e a imagem está centrada no papado, né, Papa é a imagem da besta. Por quê? Porque reuniu esses dois poderes em suas mãos, né? Como que eu sei? Pela história. A história mostra isso. Então, vamos ver o 8, né? Versículo 8 aqui. Deixa eu só fazer a alteração aqui. Versículo 8 diz assim: a besta que viste era e já não é. Todavia está para subir do abismo e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão ao virem a besta que era e já não é e que está por vir, tornará a vir. Muito bem, esse é um dos versículos do capítulo 18, né? Fantásticos para se entender. Vamos ver aqui. A besta que viste já não era. Se a gente olhar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, onde é que o poder satânico foi totalmente tirado, derrotado, expulso do céu? Foi na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Jesus se tornou dono do pecado. E o pecado era a ferramenta de Satanás para o enganar e fazer com que as pessoas fossem separadas de Deus, né? A iniquidade. Muito bem. Então já não é, né? Ela foi derrotada. Todavia está para subir do abismo. Capítulo 20 do Apocalipse, você vê que Satanás foi lançado no abismo e preso, né? E vai voltar e vai subir
Subir aqui significa que ele vai se encarnar em homem, tá? Uma imitação de Deus que se encarnou em Jesus Cristo. Ele tem que se encarnar e vai enganar. A função dele vai ser enganar. E neste capítulo, ele vai ser usado para condenar até essa situação de prostituição, da condenação da prostituta e da grande Babilônia, né? Da confusão que está se tendo e que já se vive, né? E que vai ser, no último momento, intensificada. Percebam aqui, ó, os que habitam sobre a terra, os que têm conhecimento da palavra, os que estão ali em muro, a Jesus, sim, não é, e comete as iniquidades, e faz conchavos com o sistema político, e entrega sua autoridade para um sistema maligno. Quer mais do que isso? Vamos ter mais então, né? Para que os habitam sobre a terra, cujos nomes, percebam ali, pessoal, os nomes não foram escritos no livro da vida. Conhecem Jesus, conhecer aqui que eu digo que ouviu falar, que também foi ensinado dentro de uma religião, né, dentro de uma denominação, mas o seu nome não está escrito, tá? E se não está escrito, então comete toda essa, digamos, essas iniquidades. E mais, e vão ficar admirados quando esta besta aparecer. Eles vão segui-lo, vão dizer, era isto que eu precisava, estou vendo. E os que são de Cristo vão ficar muito inquietos, né? Mas ao mesmo tempo felizes, porque está se cumprindo a palavra. E nesse cumprir da palavra, a gente tem que saber que a gente espera quem? E a gente espera o Senhor Jesus Cristo, né? A vinda dele, tá? Então, ficam admirados porque tornará a vir. Este anticristo aparece, tá? Então vejam só, a gente pode associar aqui ao capítulo 11 do Apocalipse, as duas testemunhas que faz a besta subir do abismo, ela vem para combatê-las, né? O capítulo 20 do Apocalipse, que Satanás foi preso no abismo, então sobe do abismo, e também com a segunda carta de Paulo, onde ele vai dizer o quê? Que o iníquo, né? Ele vem com a força de Satanás. Ele vem com prodígios e milagres e enganos de mentira. E mais, ele também diz que que Deus permite o engano, né? Vai permitir que isto aconteça. E que também vai estar escrito aqui no último versículo a permissão de Deus para que tudo isto seja feito, concordando com o versículo lá da 2ª Tessalonicenses de Paulo. Tá? Muito bem, vamos em frente então aqui. Vou mudar para o versículo 9, só um pouquinho, porque eu tenho uma certa lentidão para essas passagens aqui. Vamos ver. Muito bem, 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Queridos, olhem só, quando eu li a primeira vez esse versículo aqui está a mente de quem tem sabedoria, eu disse, meu Deus, eu não tenho sabedoria, sou uma ignorante, essas coisas todas que todo mundo pensa, né? Mas quem é que tem sabedoria? Depois, quando você liga essa sabedoria, que essa mente de sabedoria, com a travessia no deserto, né? Então fica fácil entender. O livro todo foi escrito lá, né? Por João de Pátimo. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Esta sabedoria a gente liga com o versículo 3 que fala da travessia no deserto. Travessia é esse espaço de tempo, né? Esse tempo em que nós estamos da ressurreição para a espera de Jesus Cristo, a segunda vinda. E que muitos eventos e muitos fatos acontecem nesse período. Por quê? Porque é uma profecia, ela foi dada, então essa profecia se cumpre. E nesse cumprir, o que nós vamos ter? Então, a sabedoria aqui significa que a mulher, a cidade, essa cidade-estado, né, Vaticano, ela não surgiu desde o início. Surgiram a imagem da besta, que são os papas. Mas a cidade-estado, a cidade
Babilônia, ela vem, a fundação do Vaticano foi em 1929, né? Então, logo, aqui está a sabedoria. Hoje está dado a nós essa sabedoria de ler a leitura, porque já aconteceu. Mas quem viveu lá no século 7, 8, ainda não havia essa estruturação. Então, não adiantava eles, a mente de sabedoria não podia aparecer ali. Ela aparece agora para nós, porque este feito está concretizado, né? Já existe, então, aqui a sabedoria. Então, as 7 cabeças são 7 montes, sobre qual a mulher está sentada. Roma, né? Roma está sobre 7 montes, né? Mas no versículo, deixa eu mudar aqui para o 10, que vai continuar. Versículo 10. Aqui. Ele diz assim, ó, são também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer por pouco tempo. Percebam aqui, então. Vejam, se Roma, a mulher está sentada em Roma, Vaticano. Né? Então, agora, existe? Existe. Dentro do Vaticano, de 1929 até agora, por incrível que pareça, o Papa Francisco atual é o 7º Papa. Esses que foram eleitos dentro, tá? Não estou considerando o Pio VI, que ele estava na transição. Ele estava antes, fundado o Vaticano, fundado, digamos, feito, né? Cidade-estado. E ele entra, mas quem foram os eleitos dentro do Vaticano são 7 papas. Destes 7, 5 morreram. O 6º, Bento XVI, renunciou. E o 7º, então, deve permanecer por pouco tempo. Significa que, claro, né, a gente sabe que uma hora vai morrer. Mas aqui, presta atenção aqui, ó. O que está querendo dizer? Significa o final de tudo. Permanecer por pouco tempo aqui é que aqui encerra este feito. Não vai mais continuar, não vai ter outro. Ó, ainda não vi, mas quando vier, permanece para dizer que acaba neste 7. Tá? Bom, se isto for, eu vou mudar para o 11, tá? Só um pouquinho aqui. Só um pouquinho que eu me atrapalho aqui. Vou mudar para o 11, versículo 11. Se isto, pessoal, se isto estiver de acordo, nós estamos na iminência disto acontecer, tá? Isto está se encerrando este tempo. Se não for, se a leitura não estiver correta, vai prosseguir e vai aparecer outras interpretações, tá? Muito bem. O versículo 11, então. A besta que era e já não é também o 8º rei, e é um dos 7, e vai-se para a perdição. O que quer dizer aqui? Ó? A besta que era e já não é aquela que sobe do abismo, com a força de Satanás. Significa que é um desses 7 que vai ser o iníquo. Tá? Um desses 7 vai aparecer na força de Satanás. Como que isso se dá? Eu não sei, né? Só Deus sabe como que isso deve proceder. Mas, enfim, então, se ela está no abismo, no império da morte, e aqui diz, é o 8º rei, e é um dos 7, é aqui que está a deixa para nós. A dica da onde que vai aparecer este iníquo. É dentro da própria estruturação que deveria ter elevado Cristo, deveria ter exaltado o Senhor. No entanto, exalta a quem? Né? A prostituição, aquilo que gera a morte, a iniquidade. Então, é aqui que vai aparecer este iníquo. Por quê? Por que tem que aparecer aqui, gente? Porque ele vem tomar o lugar de Cristo. E para tomar o lugar de Cristo, tem que entrar dentro daquilo que é a estruturação, que foi feita a estruturação. Então, não vai aparecer, o iníquo não aparece fora,
Porque aí não vai haver engano, não vai haver confusão. Babilônia, confusão. Ele vem ele vai querer, olha pessoal, se a gente olhar como que Satanás tentou Jesus e tentou Eva, né? A Eva diz, é bem assim que está escrito. Em Jesus também, ele não instigou a palavra escrita. Então agora ele vem exatamente querendo o lugar de Cristo, e para isso ele precisa derrotar, combater a própria palavra, que é o engano. Né? Mas quem que vai cair nesse engano? Esses que não têm o nome escrito no livro da vida. Esse então vai acontecer o engano. Esses que têm o nome escrito no livro da vida logo vão entender, logo vão perceber a artimanha. E é claro que as consequências aparecem, mas né, pessoal, quem crê em Jesus não tem medo desta morte física, né? Nosso medo maior é justamente a separação com aquele que nos aliciou, né? E que hoje temos total confiança no Senhor Jesus Cristo. Então, o que há de vir e acontecer não mete medo a ninguém, não tem. O medo, sim, é o engano na mente. É ali que está o grande perigo, né? Porque isso tem consequências na parte espiritual. Então, o que era e já não é. Aí vem com a força de Satanás, né? E é um dos oitavos, é dentro dessa estruturação. É aqui que está o perigo, né? Não venham dizer que vai surgir ali, vai surgir em algum tipo de governo. É no governo que é a imagem da besta que centrou os dois poderes. É aí que acontece. Vamos ver o 12. Só um pouquinho que eu errei aqui, peraí. Vou mudar, eu tenho uma certa dificuldade, mas não é problema. Aqui, muito bem. Versículo 12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora juntamente com a besta. Nesta versão da Bíblia que eu tenho aqui, vocês estão vendo aqui, eu não sei, o reino, tá? Não receberam o reino. O que quer dizer isto, pessoal? Estes 10 chifres, que são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, são pessoas que usam da palavra, que conhecem, que fazem, que são ditos como autoridades, né? Mas não entraram no reino de Deus. Eles não foram escritos no livro da vida. Eles vão fazer a manipulação, já estão, né? Eles aparecem, vão fazer, são 10 pessoas que estão espalhadas em toda a terra. Aonde está a palavra do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, ali também tem esses falsos, né? A recomendação de Cristo é assim, falsos profetas e falsos cristos. Então, o falso não é alguém que não fala de Jesus, gente, ou que dá outro entendimento de espiritualidade. Isso não mete medo em ninguém, não tem problema. O perigo está quando entra dentro que faz uso da palavra e é um enganador, tá? Um lobo, né? Corpo de cordeiro, mas mente de lobo. Então veja só, são 10 pessoas que não estão escritas no livro da vida, vão receber autoridade para fazer prodígios e milagres juntamente com a besta. Então quando essa besta aparece, também vai aparecer 10 pessoas, 10 reis, né? Espalhadas para aglutinar e dizer, entregamos o poder à besta, né? Então, neste domínio, nesta força do engano, que concorda lá com 2 Tessalonicenses também, é que vai gerar todo o engano, que é o perigoso, né? E que vai ser julgado, então, a condenação da prostituta. Tudo isso também vai acabar aqui, né? Acaba. 13, deixa eu só mudar aqui o versículo 13, né? Versículo 13,
aqui. Nós temos então, estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Vê? Pessoas que não são escritas no livro da vida têm autoridades de fazer, juntamente com a besta, vão, digamos, aliás, vão promover um engano e vão entregar o poder à besta. O que significa entregar o poder à besta? Este é o verdadeiro Salvador. É aqui que nós devemos nos centrar. Então, eles vão entregar a autoridade a este e aqueles que não estão escritos no livro da vida. Aquele que não é santo, que não é o eleito, que não é fiel, vai ser abocanhado. Vai escapar deste engano somente aqueles que são verdadeiramente cristãos. É uma separação das pessoas, gente. Se a gente parar para pensar, uma das funções das duas testemunhas lá do capítulo 11 do Apocalipse, né, que elas separam dois grupos, porque elas vão atormentar as pessoas com sinais e prodígios, né, e vão alertar deste engano, e as pessoas que não são os do Senhor não vão acreditar, mas vão acreditar nessas bestas aqui, e acreditar nestes reis que estão trabalhando para a besta e vão entregar o poder a ela. Vamos ver então o versículo 14. Versículo 14, que diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis. Mas, novamente aqui, todo esse engano e esse embate, esse combate que aparece, que a prostituta deu margem para que isso acontecesse. A imagem da besta, então, confirma. Sobe a besta do abismo, Satanás, o iníquo. Eles vão combater o que? Não é com arma e fogo, gente. Não é isto, tá? É um combate da palavra. É os muitos entendimentos falseados que estão aí beirando e querendo destruir Jesus Cristo, o seu ensinamento, a salvação, né? E a necessidade de uma conduta correta. Então, todos esses, quando já estão movendo muito a palavra, é bem assim que está escrito, é assim, o combate de Cristo. E este iníquo, ele surge dentro dessa estruturação. Para quê? Para enganar. Por isso que o Senhor, já lá no capítulo 24, ele diz: enganarão a muitos, até mesmo os escolhidos, se fosse possível. Sabe o que significa isso? É muito sutil o engano, é muito intenso, que pessoas que não estão verdadeiramente salvas não conseguem mais discernir. Só é discernido porque o Espírito Santo atua dentro e diz: não é isso, não é isso, né? Muito bem, né? Então vamos ver o 15 aqui, a gente logo fechar, né? Versículo 15 diz assim: disse-me ainda: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nação e línguas. Percebam que o primeiro versículo do capítulo 17 começa exatamente falando da prostituta sentada sobre águas. E aqui agora o anjo vem, depois de descrever toda a mulher, descrever o que vai acontecer e, digamos assim, a função e o trabalho de todo este capítulo, né? E quem promoveu é a prostituição. Prostituição, assim, quando houve essa união da besta do mar e da besta da terra, e promoveu a imagem, e essa imagem é centrada no Papa, e a mulher é Vaticano, estrutura, tá? É a estrutura que não é só física, né? Mas toda a estruturação burocrática envolvendo esta igreja, né? E que, é claro, não se restringe só a ela. É aqui que está. Ela também é as outras denominações que são filhas
e que também fizeram a mesma situação. Qual situação? Conchavos e conchavos, e entregando poder e aliciando pessoas para que fiquem votando em gente iníqua, né? E entrega o voto e esquece que Jesus é o Senhor. Não é nada disso. É ali que gera todas essas confusões todas. Essa Babilônia, né? Babilônia. O uso político e religioso no mesmo sentido. Se teu governo é Jesus, esquece governos da terra. E não fica chateado com isso. O que chateia é a iniquidade gerada por tudo isso. E ainda assim se passando por bonzinhos. Para com isso, gente. Esqueçam, fujam disto. Então, estas águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Está espalhada por todo o globo. Há falsas doutrinas, a iniquidade, os conchavos, a malícia, a maldade, e ainda se parecendo, usando da palavra de Deus, está em todo o globo. Doutrina é prostituta, conduta, né? Esta conduta é que causou tudo isso e que fez, né? E que Deus então dá a permissão do engano. Não recebem a verdade de que só o Senhor Jesus Cristo é governo, só o Senhor Jesus Cristo é o Salvador. O que significa Senhor? Pensa, o que significa? Então, essas estruturas, esse mesclado de estruturas que estamos vendo é a Babilônia. Babilônia. Olha, tem tanta coisa, gente, que a gente fica até meio que assim, né? Mas então, são povos, multidões, nações e línguas, né? Mas o pior vem agora. Vamos lá. O pior que eu digo, deixa eu só mudar aqui. Por que o anjo falou agora, né? Por que o anjo falou que são povos e nações e línguas, tá? Aqui, ó. E os 10 chifres que vistes e a besta, estes odiarão a prostituta e a tornarão desolada, nua, e comerão suas carnes e a queimarão no fogo. Está escrito aqui. Queridos, talvez o versículo que mais doeu para mim seja este. Em que sentido? Que vejam só, se a prostituta está sentada sobre águas, que é nações, multidões, línguas, é onde está a palavra, é onde tem falsa doutrina, aonde tem estruturação de conchavos, uma prostituta, tá? A prostituição que gerou, que é a iniquidade, usando e se dizendo cristão. Os 10 reis, essas 10 pessoas que vão ter autoridades, mas vão defender o iníquo, o anticristo, e ele entra dentro, ele sobe de dentro da própria estruturação igreja, né? Os 7 reis, um dos 7, vão combater todas essas doutrinas. Para Deus, é a condenação disso tudo. Para quem está envolvido, a gente fica assim meio que... Eu não diria que dá medo, mas, gente, ao mesmo tempo que é a destruição do engano, o uso do próprio inúquio para destruir o engano, né? E ele vem para dizer, agora sou eu sou aquele que vai ditar, né? E que muitos vão crer. Só que assim, em todo o globo vai aparecer essa queimação. Vão comer suas carnes e a queimarão no fogo. Esse é o combate, né? Combate, nesse sentido, vão combater as falsas doutrinas, porque o evangelho não tem como destruir, graças a Deus, né? A palavra de Deus é eterna, mas as prostituições não. Essa tem destino final, acaba aqui. Então significa que, o que significa isso? Que nós estamos prestes a viver isto. E é muito rápido, é muito intenso o engano. Significa que quem é cristão, né,
cá entre nós. Você tem que estar todos os dias ataviado. Você tem que andar na luz, para que o dia do Senhor não venha como um laço sobre cada um, sobre aquele que crê. Não pode vir como um laço. O que significa isso? Que se acontecer com todas as orientações e você ainda não entendeu, você corre o risco então de fazer parte desse grupo que vai ser enganado, né? Então aqui vai ser em todo o globo a destruição das falsas doutrinas e dos conchavos, para eleger o iníquo como único. Um dos quereres que mais Deus quer, ele é único. Não coloque um ídolo perto de Jesus. Deus detesta. Sabemos disso. Sabemos. Então, uma imitação. Os 10 reis que trabalham para este iníquo, né, vão entregar o poder, eles também vão dizer, este é o único. Só vai enganar aqueles que não estão. E vai ser em todo o globo. Aonde tiver uma denominação enganosa, em qualquer ponto da terra, pessoal, terra onde tem a palavra, o evangelho, mas que gera prostituição, né, que as pessoas, em vez de acatar a verdade e serem santas, elas se deixam levar por todas essas demandas de prostituição, vai ser destruído. Vamos ver aqui o versículo 17, só um pouquinho. Versículo 17. Aqui. Porque Deus lhe pôs nos corações o executarem o intento dele, chegarem ao acordo e entregarem à besta seu reino até que se cumpra as palavras de Deus, que é a condenação da prostituta. Até que se cumpra esta destruição daquilo que gera iniquidade, vai acontecer. E os 10 reis vão querer entregar a este iníquo, tá? Dizendo que ele é o anticristo, lugar de Cristo, né? Então que ele vai querer unir tanto a parte econômica quanto a parte econômica, parte política, toda. Deus reúne em si, Jesus Cristo reúne em si, gente, todos esses feitos que a humanidade precisa. Mas a prostituição está gerando o que a gente vê. E para condenar isso, então sobe a besta do abismo. Engana e, ao mesmo tempo, é a condenação da grande prostituta. E que aqui, pessoal, esse versículo 17, se a gente olhar lá no Tessalonicenses, você vai ver que Paulo diz que na permissão de Deus. 18. Aqui, versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então aqui novamente, né, fez o parecer da prostituta no versículo anterior, versículo 15, né, 16, e aqui então ele volta a dizer, para mim essa grande cidade é Vaticano. Muito bem, queridos, se a leitura desta profecia que eu fiz agora, né, capítulo 17, estiver de acordo, está para acontecer o desfecho dessa estrutura babilônica que gerou e que gera iniquidade e que faz com que as pessoas, em vez de exaltar a Deus, ficam exaltando estes meios iníquos de poder, tá? E idolatrando, e é o que está acontecendo, e como uma consequência fazer que Jesus Cristo é histórico. Tanto é que é um dos sinais da apostasia. Muito bem, eu agradeço quem ouviu até o final. Se porventura faz sentido, né, se ela estiver fazendo sentido, é bom, também me dá um ok, né, depois, para que a gente possa compartilhar ideias, ou as informações, não é ideias, né, não gosto da palavra ideia, mas compartilhar as informações escritas na palavra e que a gente possa aumentar o nosso entendimento e fazer defesa do verdadeiro evangelho e também ficar
ataviado como noivo, esperando o Senhor Jesus Cristo. Agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo a oportunidade de eu poder falar, né? E que possas ser útil. Amém. Obrigada.